Chegou a hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do segundo nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível o barro ainda está sem forma. No segundo nível, já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível, o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus, a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora presta atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando você. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, seu gostei e compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família de mais de 350 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém. E tudo o que nós fazemos aqui sempre é para a glória de Deus. Todas as semanas recebemos aqui convidados especiais. Hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de trazer a esta mesa um irmão, um pastor, um mestre, para um tempo de comunhão, de conversa e compartilhar de experiências. Estou falando do Dr. Tarsus Licurgo. Dr. Tarsus, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Muito obrigado. A satisfação enorme estar aqui com você, uma alegria impressionante. Parabéns pelo trabalho que tem desempenhado e que Deus nos abençoe poderosamente. Uma honra poder ter o senhor à mesa, hoje diretamente dos estúdios CNF, estúdio Crescendo na Fé, na Avenida Paulista, em São Paulo, e recebendo aqui esse homem de Deus, esse mestre, conhecido hoje aí pelo trabalho que tem desempenhado, levando conhecimento, levando informações para muitas pessoas através das redes sociais. Te conhece aí hoje pelos canudos, pelos diplomas, pela função que o senhor exerce, também como pastor. Mas talvez as pessoas conheçam um pouco a pessoa do Tarsus, como pessoa, como ser humano. Como é que o senhor se identifica? Rapaz, eu sou um sertanejo do Nordeste e, como todo sertanejo, gosta de investigar as coisas, né? Porque é meio desconfiado quando ouve algo, e assim que a teologia deve ser feita. E como é que é para o senhor sair do Nordeste e praticamente ganhar o mundo, levando conhecimento e informação, entrando até em discussões com pessoas intelectualmente ou que possivelmente tenha até tido mais oportunidade de ser o que são? E geralmente o nordestino, pegando aqui para o lado do sul do Brasil, sempre sofreu essa espécie de preconceito por conta da intelectualidade e pela falta de oportunidade de acessar o conhecimento, né? O fato de ser nordestino é uma vantagem até. Nós tivemos grandes intelectuais no Nordeste. A literatura brasileira é praticamente permeada por grandes nomes. Você tem Augusto
dos Anjos, né, Jorge Amado, João Cabral de Melo Neto e tantos outros. Então, o Nordeste tem, historicamente, no Brasil, representado um poder intelectual muito forte. E é um grande privilégio, na realidade, nascer naquela região. Faz com que nós entendamos que é importante nós nos aprimorarmos intelectualmente no domínio da linguagem, para que possamos nos aprofundar nos temas profundos da apologética, do conservadorismo, dos estudos bíblicos. Então, na realidade, eu considero um privilégio mesmo e uma responsabilidade muito grande. Mas eu falo como nordestino também, oriundo da cidade de Porto Seguro, na Bahia. Nem todos nordestinos, eu posso até pontuar, não de forma generalizada, em sua maioria, acaba se inferiorizando as pessoas de outra capital, principalmente do Sudeste, do Sul do Brasil, aqui em São Paulo. E existem até muitas piadas relacionadas ao nordestino, né? O cearense, o baiano. As pessoas falam assim, sabe por que o baiano, o cearense tem a cabeça achatada? É porque ele vai crescendo e o pai e a mãe vai batendo na cabeça dele. O meu filho, quando crescer, vai para São Paulo. Mas o nordestino não deveria se inferiorizar, logo que tem essas referências de intelectualidade no Brasil e para o Brasil, né, pastor? Ninguém deveria se inferiorizar, nem a mulher, nem o negro, nem o nordestino. Nenhuma categoria deveria se inferiorizar. Nunca. Nós somos feitos todos à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26 e 27. E todos nós, seres humanos, temos a capacidade de resplandecer a glória de Deus. Não é que nós tenhamos a nossa própria glória, mas nós somos capazes, feitos à imagem e semelhança do Senhor, de sermos reflexos dessa glória. Como eu sempre digo, não é que nós queiramos ser como o sol, que tem luz própria, mas devemos ser como a lua, que reflete a luz do sol, que é Cristo Jesus. É muito importante, irmão, que nós nos coloquemos muito fortemente contra qualquer discurso vitimista de inferiorização. A vida é dura para todos, seja lá onde nasçam, a cor que tenham, o sexo que tenham. E o mais importante que as pessoas devem saber é que devem se preparar para a dureza da vida. E o nordestino, em especial, o sertanejo, tem essa perspectiva. Ele sabe da dureza da vida, ele sabe que tem que acordar cedo, ele sabe que tem que se preparar, tem que enfrentar as vicissitudes, intempéries e dificuldades da existência. Então, é muito relevante e importante que nós ataquemos com todas as forças que nós temos qualquer discurso de vitimização, para que as pessoas não fiquem se pegando a essas condições exteriores como se fossem impeditivos de que elas se tornem aquilo que Deus quer que elas se tornem. Perfeito. Nessa sua fala aí, eu lembro de uma frase de manhã que marcou e marca a minha vida, principalmente marcou a minha infância. A vida é dura para quem é mole. É isso mesmo. A vida é dura e muitos querem ser credores do Estado, credores da sociedade, sem fazer o que tem de ser feito. Quando nós entendemos que cabe a nós, na direção do Senhor, buscando a orientação de Deus, com o poder do Espírito Santo que atua por meio de nós, nos prepararmos e irmos adiante com coragem para sermos aquele que Deus quer que nós sejamos, nós verificamos que tudo vale a pena. Perfeito, mas é perceptível, eu digo porque eu vivi essa realidade lá na Bahia, é perceptível que a partir do momento que vem para o sul do Brasil, nós lá, por muitas vezes, temos que criar a oportunidade, porque não tem. Aqui, a gente já encontra a oportunidade a cada esquina, seja pelo mercado de emprego, pelo mercado de trabalho, e também a acessibilidade de conhecimento, cursos profissionalizantes e etc. Existem regiões no Nordeste, especificamente na Bahia, que não tem tanta oportunidade como tem para o lado de cá. Eu sei que não deve se vitimizar, mas essa realidade não desfavorece o sertanejo, o nordestino? Isso é um fato da realidade. 1/3 do PIB do Brasil está em São Paulo. São Paulo, você tem um mercado muito forte, pessoas estão por aqui, ou morando, ou passando por aqui. Por isso que podcasts, por exemplo, em São Paulo, tem uma vantagem muito grande, pelo fato de que tem muitas pessoas para entrevistarem. Isso é um fato da realidade. Isso não quer dizer que nós não possamos, vindo de qualquer lugar, usufruir desta particularidade deste lugar ou de qualquer outro lugar para fazer aquilo que temos que fazer. O que eu estou querendo lhe dizer é o seguinte, não é o fato de ser nordestino, não tem relevância nenhuma.
fato de ser negro, ser mulher, não tem relevância nenhuma. O que nós temos é que entender que o mundo é dado do jeito que ele é e nós temos que nos preparar para isso. Qual é a dificuldade? É essa, vamos superar. Qual é o outro problema? É aquele outro, vamos trabalhar para superar aquilo. O que eu estou apenas querendo dizer é que a gente não pode ficar se pegando em coisas que vão favorecer que nós nos vitimizemos. Isso fará com que nós sejamos pessoas que iremos cultivar o espírito da reclamação. E você sabe, né, que a reclamação é como uma fissura que faz com que toda a nossa energia espiritual passe por ela e seja desperdiçada no ralo da desgraça. Então nós temos que entender que a vida é dura. Há pessoas que nascem aqui que têm vidas duríssimas também. Não é só porque é Nordeste. Pessoas que são daqui, nascem aqui, têm vidas duríssimas. Tem que pegar 3 horas de ônibus para trabalhar, 3 horas de ônibus para voltar. Não é o fato de ter nascido aqui que faz essa pessoa diferente, não. Então todo mundo tem dificuldades. Todo mundo tem dificuldades. E digo mais, gente que nasce com dinheiro, gente que nasce sem dinheiro, tem gente que nasce com muito dinheiro e tem uma vida terrível. Não posso lhe dizer a quantidade de pessoas que eu conheço que são milionárias e têm a vida detestável, terrível. Não tem sentido, propósito da existência, muitas das quais chegam até a absurdidade, ao extremo de cometer suicídio. Então, a questão material, a questão do lugar que nasce, ela não é determinante. Essa é a grande mensagem que nós temos de passar. Existem ideologias que querem vitimizar as pessoas, colocar as pessoas em categorias para que, se elas se vitimizem, fiquem em busca de credores do Estado, da sociedade, disso, daquilo outro, e no final não serão ninguém na vida porque não se posicionaram. Na vida todos sofrem de alguma forma, né? Há dificuldades para todos. Eu aconselho muito o Thomas Sowell, um intelectual, talvez uma das minhas maiores influências, intelectual que demonstra claramente a necessidade de nós nos colocarmos. O que se propõe hoje é uma liberdade sem responsabilidade. As pessoas são dispostas a fazer o que quiserem sem entenderem que isso exige que nós temos que dar conta das consequências dos nossos atos. Isso se chama responsabilidade. As pessoas não querem as consequências, querem apenas fazer o que querem e achar que tem alguém que vai consertar. Mas não é assim. Nós temos que entender que a vida é dura para todos e temos de nos posicionar. E a origem não pode nos definir aquilo que nós somos e quem devemos ser, né? O que podemos alcançar. Exato. Quem nos define é Cristo. São as Escrituras que nos definem. É Cristo. Você analisar, por exemplo, o próprio Jesus de Nazaré nos dá uma lição muito importante quanto a isso. Ele, quando resolve ingressar no mundo, ingressar no espaço-tempo, ele escolhe Nazaré. É em Nazaré que ele ingressa no ventre de Maria. Nazaré, que cidade é essa? Nazaré não é mencionada em nenhum livro do Antigo Testamento, não é mencionado em nenhuma literatura intertestamentária entre o Antigo e o Novo Testamento, não se menciona. Nazaré não era uma cidade importante economicamente, não era uma cidade importante politicamente, não era uma cidade importante culturalmente, e é ali que o Deus Criador dos céus e da terra resolve ingressar no espaço-tempo, no mundo, para nos resgatar. O próprio Jesus, só no lugar em que ele escolhe para ingressar no mundo, já nos dá um ensinamento muito poderoso para dizer que não é o lugar onde nascemos, ou a cor que temos, ou seja lá o que for que nos define. Quem nos define é Cristo Jesus. Então o senhor discorda totalmente do discurso que aponta o negro, o preto, ele tem que ser bom 2 vezes para conseguir alcançar algo. É até uma canção do Racionais MC, né, que o preto, o pobre, tem que ser bom 2 vezes para se destacar no meio da sociedade. E também o nordestino, ele quando vem para o outro lado, para outra extremidade do Brasil, ele tem que mostrar, ser bom naquilo que faz também, para conseguir destaque, ser visto. Quase 100 anos antes de Obama ter sido o presidente negro dos Estados Unidos, nós tivemos um presidente negro no Brasil, Nilo Peçanha. Quase 100 anos antes de Obama, nós tivemos um presidente negro. Você tem Pelé, considerado o rei Pelé. Quando eu digo isso, eu me lembro que o Brasil tem outro rei, né, que é o Roberto Carlos, né, que é um negro e um mestiço. É verdade. Divide a monarquia. O patrono da literatura nacional é Machado de Assis. Outra coisa, não há racismo estrutural no Brasil. A razão disso é que nós demos a solução, que é a mestiçagem. Nós somos absolutamente misturados. Você vai para qualquer palestra no Brasil, em qualquer lugar que você for, você olha para a plateia, tem pessoas de todas as cores. Isso é de uma beleza única. A mestiçagem é a prova de que nós não somos estruturalmente racistas. Nós podemos
ter pessoas racistas, como tem assassinos, estupradores, loucos, que enveredam por absurdidades e loucuras como essas. Mas a sociedade como um todo não tem estruturalmente racista. Então, o racismo estrutural, na sua visão, não existe? No Brasil não existe, e digo mais, o negro que acreditar nisso está fazendo um desserviço a ele mesmo. Vítima da sociedade, então, para o senhor não existe? Vítima da sociedade? Sim. O negro... O negro no geral, que, por exemplo... Amigo, o sertão do Nordeste são pessoas loiras sem ter o que comer. Vá para a região do Seridó, no sertão do Rio Grande do Norte, são pessoas loiras, passando fome. O problema do Brasil é muito mais complexo. Não tem a ver com a cor da pele. Vá para o Brasil real, o Brasil profundo, o Brasil verdadeiro, onde é que há racismo estrutural. Pessoas de todas as cores passam por todas as dificuldades. Agora, eu acho e tenho uma convicção plena de que aqueles que são negros e enveredam por essa ideia, eles se prejudicam. Porque passam a pensar que têm de ser credores. Então, deixa de ser vítima da sociedade para ser vítima de uma ideologia. Serem cooptados pela ideologia. A própria escravidão, né, que é o argumento da vitimização, a escravidão, algo que é um horror e não tem a ver com a cor da pele. O nome escravo vem de eslavo. Os primeiros escravos dos Estados Unidos eram brancos. Os negros que foram escravizados pelos portugueses foram eles mesmos, os negros, antes do século XV ao século XVIII, escravocratas no que diz respeito aos piratas berberescos de portugueses. Os negros escravizaram portugueses também. Então, negro escravizou branco, branco escravizou negro escravizou negro, branco escravizou branco. Não tem isso. Até hoje, na Síria, você tem escravidão. Sim. Você tem, é uma chaga da civilização. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, para ficar bastante claro. Paquistão tem escravidão, Pô, né? E não é de negro necessariamente. É isso que eu estou dizendo. Se você enveredar por esses grupos que cooptam, que sequestram as pessoas para exercer domínio sobre elas, a pessoa vai estar escrava. Aí sim é uma nova senzala ideológica. Já nós estamos aí no Dia da Consciência Negra, onde exaltam Zumbi dos Palmares, mas pegando a história, ele foi um dos que levava os negros para serem escravos, né? Porque não fala de João Rebouças, Nilo Peçanha, Machado de Assis. Por quê? Onde é que estão essas pessoas? Mas a questão de vítima da sociedade, o senhor não concorda que uma pessoa que nasce, vamos lá, em uma comunidade pobre, miserável, onde quem manda nessa comunidade é o crime organizado, o meio ali não acaba influenciando muito essa pessoa? Eu sei que tem gente que viveu nesse meio, conseguiu romper na vida, ser um cidadão de bem e uma pessoa extraordinária como profissional. Mas, em contrapartida, outras pessoas se deixaram ser influenciadas pelo crime, pelo tráfico, pelas drogas. Essa pessoa não foi vítima dessa sociedade em que ela nasceu? Se ela é vítima, nós temos que prender a sociedade e deixá-las na rua. Se o seu entendimento que essa pessoa é vítima da sociedade, está errado. Vamos prender a sociedade, colocar toda a sociedade no presídio e deixar essa pessoa solta na rua. Então de quem ela seria vítima? De ninguém. Vítima dela mesma. O meio influencia, mas não é determinante. E não tem a ver necessariamente com questões materiais. É isso que eu estou chamando a atenção. A desgraça está em todo lugar e tem a ver com o pecado. Com o pecado. São quantas pessoas que se tornam pessoas extremamente bem-sucedidas na vida porque enveredam pelo caminho do estudo, do trabalho árduo, da superação das dificuldades. Quantas pessoas que eu conheço aqui na cidade de São Paulo que estavam na Cracolândia e, graças à Igreja do Senhor, endireitaram sua vida e hoje têm família, carro, trabalho. Quantos nordestinos, nascidos no sertão do Nordeste sem ter o que comer, foram para a capital para estudar e foram, na geração anterior a mim, os melhores médicos das capitais nordestinas. Muitos deles vieram do sertão. Do sertão, com muito mais dificuldades do que o jovem das capitais. Vamos ver as evidências. O meio influencia para tudo, mas todo meio tem influências negativas e positivas. Mas não pode determinar.
não é determinante. Exatamente. Nós temos que sair da influência negativa do meio, buscar o que é positivo. Olhe, quando nós nos convertemos, Deus nos dá uma nova natureza. Mas Deus é tão maravilhoso que o que nos influencia é a nossa natureza e o meio que nós estamos. Quando nós nos convertemos, Deus nos dá não apenas uma nova natureza, mas nos dá um novo meio, que é a igreja do Senhor. Perfeito. É por isso que tem muita gente que vivia à margem da sociedade e após se converter se torna um empresário. Além de salvos, se tornam bem-sucedidos na vida. Lógico, você vê no sertão, que eu sou de lá, conheço pessoas que foram seguradas no caminho certo pela igreja. Notadamente igrejas o quê? Pentecostais, com pastores, às vezes, sem muito preparo teológico, mas homens seríssimos, determinados, que pregavam com base na palavra. E aquela criança nasce ali, numa cidade paupérrima, com a família passando fome, e se torna uma pessoa próspera. Não só materialmente, mas não só materialmente, mas próspera no sentido de ter uma família, de ter um propósito, de ter uma missão na vida. Pastores iletrados, cheios do Espírito Santo, que faz a diferença. Né? Eu até participei de outro podcast, eu disse, a igreja do Senhor é o único lugar na face da terra em que o doutor senta e o analfabeto prega. E o doutor tem a vida transformada pela pregação do analfabeto, porque o poder não está no analfabeto, está na palavra do Senhor. É o único lugar na face da terra. Aliás, voltando a essa questão racial que o senhor trouxe aí, pega as Assembleias de Deus, desde sempre com mentores e homens de uma sapiência indizível, grandiosa, negros. Sim. Não é verdade? Sim, sim. A Assembleia de Deus é um lugar de muitos ex, né? O senhor pega lá ex-traficante, hoje pastor, ex-criminoso, hoje pregador do evangelho, ex-prostituta, missionária, exercendo um trabalho de evangelização incrível. E tantas outras igrejas que estão nas comunidades fazendo um trabalho de excelência para o reino. Amém. Tirando muita gente das garras do inferno e transportando para a maravilhosa luz de Cristo. Né? Saqueando o inferno, povoando o céu. Essa linguagem é pentecostal. Olha, né? Nossa missão, né? É, nossa missão. É saquear o inferno e povoar o céu. Desse jeito. Existiu Tarsus antes de conhecer a Jesus? Quem era ele? Como vivia? Rapaz, eu tinha uma espécie de tristeza, assim, gospel depois da minha conversão, né? Vamos dizer assim, porque eu não tinha esses testemunhos maravilhosos assim que tem, né? A pessoa diz, eu era assassino, eu era isso, né? Eu tinha uma vida normal, mais ou menos, mas minha vida era sem propósito, sem sentido, sem significado. O que a conversão me trouxe poderosamente foi uma percepção de propósito maior na vida, de trazer a eternidade para esta vida, ver tudo da perspectiva da eternidade. Tudo que nós fazemos aqui tem repercussões que ecoam pela eternidade. Então, essa dimensão foi que preencheu minha existência de forma muito poderosa. E eu passei a ver essa vida de forma totalmente diferente. Não é que as coisas mudaram, mas é a forma que eu as via que foi radicalmente transformada graças ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazendo uma alusão à obra de C.S. Lewis, ele dizia, nós sabemos que o sol nasceu não porque nós olhamos para o sol, mas porque graças a ele nós vemos todas as demais coisas. Então o cristianismo faz com que nós vejamos todas as demais coisas de uma forma diferente. Então essa foi a grande radicalização da minha existência. Mas o senhor teve essa percepção que era pecador e precisava de um salvador. Isso, foi minha conversão se deu de uma forma interessante, porque primeiro teve o convencimento. Eu era ateu e minha esposa se converteu antes e eu frequentava a igreja com ela esporadicamente, gostava da igreja, gostava dos crentes, achava apenas que eles estavam errados. Eu não era um ateu que tinha raiva do crente, porque existem ateus, e eu devo lhe dizer, que são ateus não por questões intelectuais, mas por questões morais. O meu caso era por questão intelectual. Os ateus por questões morais são aqueles que negam Deus não porque acham que o sistema de cristianismo não é verdadeiro, mas porque eles querem um sistema de mundo que dê vazão aos desmandos que eles querem levar na vida. Então o ateísmo diz, você faz o que você quiser. Então não era meu caso é por questão intelectual. Então eu frequentava a igreja e tal,
e não era convertido. Até que chegou às minhas mãos um livro muito relevante para mim, que foi Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. O senhor conhece esse livro? Sim, conheço. É um livro muito poderoso. E, a partir daquele livro, eu tive acesso a muita literatura profunda, de qualidade, que eu desconhecia no cristianismo. O livro Cristianismo Puro e Simples, ele aborda os temas sem fugir deles. É uma literatura muito delicada também na sofisticação dos argumentos. E eu fiquei muito impressionado. Que de puro e simples só tem um título, né? Porque o livro em si não é tão puro e simples assim. Em inglês seria Mere Christianity, cristianismo mero. O que ele quer dizer é que ele aborda o essencial do cristianismo, sem entrar nos elementos periféricos, o essencial do cristianismo. Então, a partir daí, eu tive acesso a muitos outros livros e aquilo fez com que eu enveredasse por um processo não de conversão, mas de convencimento. Então, eu passei a estar convencido da veracidade do cristianismo em oposição às demais visões de mundo, ateísmo, islamismo, e etc, etc. Mas não era convertido genuinamente. Até que minha esposa engravida da nossa segunda filha, que é Lissa, e ela com 9 dias ela faleceu. E no falecimento da minha filha, eu tive que me posicionar. É como se o peso da existência caísse sobre os meus ombros e, naquele momento, eu tinha que me posicionar veementemente diante da vida. Ou eu voltaria a um ateísmo irresponsável, ou eu falaria, como o apóstolo Paulo fez na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 21, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, a minha conversão foi ali. É interessante notar que o elemento intelectual não converte ninguém. Você pode estar convencido da viabilidade intelectual do cristianismo e não ser cristão. A conversão genuína é uma rendição. É você dizer, eu não mais posso, eu me rendo, que o Senhor seja poderoso na minha vida e alcance e exerça a liderança da minha existência. Foi naquele fato específico em que houve a minha conversão. Mas não houve assim uma experiência sobrenatural com Deus? Porque Paulo é um homem intelectual também que questionava bastante o cristianismo. Então, para ele ter a sua vida mudada, transformada, precisou ele ter aquela experiência com aquela forte luz em Damasco. E muitos ateus que se converteram, eles também contam uma experiência sobrenatural com Deus. O senhor teve uma experiência ou só foi um convencimento? Você ter uma paz, um sentimento de propósito diante da morte da sua filha é sim uma experiência sobrenatural, eu diria equiparável ao que Paulo passou. E o que é interessante é que Paulo, ele buscava a verdade e Deus se mostrou para ele. Assim como todos nós que buscamos a verdade, Deus se mostrará para nós. Então, essa experiência de encher a vida de propósito, de sentido, de significado, quando normalmente as pessoas poderiam enveredar pelo desespero e a angústia profunda, é muito significativa para a conversão. Então o senhor passou essa experiência da filha do senhor está beirando a morte? Beirando não, ela morreu. Ela chegou a morrer? Foi, isso que eu estou lhe dizendo. Ela faleceu. Foi no falecimento da minha segunda filha que eu tive que me posicionar. Aí o senhor se posicionou para ler o livro ou teve uma... Não, já tinha lido? O livro eu já havia lido, eu já estava convencido. É isso que eu estou dizendo, convencido. Mas convencimento não é conversão. Conversão é um ato de rendição, um ato volitivo, da vontade, do desejo. Você abrir mão do protagonismo da sua própria vida e deixar que Cristo ocupe aquele lugar. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E isso, como diz, viver é Cristo, morrer é lucro. Como eu falei, Filipenses 1, 21. O senhor disse que o problema da sociedade é o pecado. É a raiz de todo o mal existente na humanidade? O problema da sociedade é o pecado, em especial o que decorre do jardim, em que o casal escolheu trazer para si a fonte da moralidade. O que é certo, o que é errado, justo, injusto, bom ou mal, não mais depende de uma fonte de moralidade objetiva que é Deus, mas depende de cada um. Então, quando a serpente faz a sugestão, não basta que você seja feito à imagem e semelhança de Deus, mas você pode ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, e a humanidade traz para si a possibilidade de ser ela mesma, a humanidade, a fonte de sua moralidade, é que todas essas desgraças acontecem. Quando hoje em dia se diz, se você deseja, vá adiante e faça que é bom, se você quer, vá adiante e faça que é bom, isso é exatamente a proposta que a serpente fez para o casal. Então, esta é a fonte de toda a desgraça, a humanidade ter
decidido ser a fonte da moralidade. Mas nós temos a capacidade de vencer o pecado ou só Cristo, que na cruz venceu o pecado por nós? A maldição decorrente do pecado recaiu sobre a serpente. E logo após, quando Deus olha para Adão, está no capítulo 3 de Gênesis, e vai amaldiçoá-lo, a maldição não recai sobre Adão, recai sobre a terra. A maldição que era para recair sobre a humanidade é postergada para o momento em que o próprio Deus se faz homem para fazer com que recaia sobre ele a maldição que cabia à humanidade. Por isso que Cristo se fez maldito na cruz. Então, graças ao que Jesus fez, nós, estando nele, conseguimos lidar com o problema do pecado. Só é possível lidar com o problema do pecado porque Cristo satisfez a exigência de justiça por ter se submetido à cruz. É na cruz em que a linha da justiça cruza a linha do amor. É ali em que a nossa salvação é conquistada. Não é que ela seja de graça. Esse é um erro muito comum. A salvação não é de graça. Ela é caríssima. A boa notícia é que o preço já foi pago. Por isso que nós encontramos a salvação. Em Cristo. Em Cristo, unicamente. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação é exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Se o problema da sociedade, da humanidade é o pecado, todos nós nascemos em pecado, então o problema da humanidade somos nós. O problema da humanidade foi o pecado ter entrado no mundo. E porque nós decidimos fazer dessa forma. Nós temos livre-arbítrio. E pelo exercício do livre-arbítrio, nós decidimos sermos a fonte da moralidade. Mas esse problema foi resolvido, conforme eu disse, basta que abramos o nosso coração para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o poder salvítico decorrente de Cristo Jesus, para que rompamos com as correntes que nos escravizam ao pecado. Quando a Bíblia diz que você é escravo do pecado, é porque o pecado exerce um senhorio sobre você. Em Cristo Jesus nós conseguimos romper com essas correntes e encontramos novamente a liberdade. Isso lá em Êxodo, no capítulo 6, no verso 6, na terceira parte, é a terceira promessa que Deus faz a Moisés, que é: vos resgatarei com braços estendidos e com poderosos atos de julgamento. Essa promessa feita a Moisés, vos resgatarei, em hebraico é do verbo gaal, que quer dizer pagar o preço que for necessário para comprar de volta para si o que já era seu, mas fora alienado a outrem. Então, quando Deus promete a Moisés pagar o preço que for necessário para comprar de volta para ele o que já era dele, mas foi alienado a outrem, e diz que fará isso em relação a nós, ele cumpre de maneira plena, perfeita, bela e completa na pessoa de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo faz de mais belo na cruz é exatamente o cumprimento pleno da terceira promessa de Êxodo 6,6, que é nos resgatar. É tão interessante isso que lá em Êxodo 6,6 diz, até a forma como ele fará isso. Ele diz: farei isso com braço estendido na cruz e em poderosos atos de julgamento, que é exatamente o advento da cruz, em que nós temos o maior ato de julgamento da história da humanidade, em que ocorreu o que eu já disse, que a linha da justiça cruza a linha do amor. Recebi a Cristo. Agora eu sou um pecador lutando para ser santo, ou eu sou um santo lutando contra o pecado? Essa é uma questão muito interessante, mas que causa muita polêmica, mas no meu entendimento, quando nós recebemos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não temos mais a natureza do pecador. Porque o Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, não habitaria em alguém com essa natureza. Não quer dizer que alguém que não tem essa natureza não possa eventualmente pecar, mas que quando peque, por não ter a natureza de pecador, ele se sinta mal. E aí tem que resolver isso. Como não ter natureza de pecador se nós herdamos a natureza pecaminosa, caída, desobediente de Adão? Porque, pelo que Cristo fez na cruz, nós temos nova natureza. Se você for para o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, você vai ver
a ceia. Ali na ceia tem 2 cálices. O segundo cálice diz respeito à segunda promessa de Êxodo 6,6. Eu falei da terceira promessa antes, agora eu vou falar da segunda promessa de Êxodo 6,6, que é a seguinte, que vos livrarei da servidão, da escravidão. Deus promete nos libertar da escravidão. E lá em Lucas, no capítulo 19, 18, lá em Lucas, eu acho que capítulo 28, Lucas no capítulo 28, o que é que nós temos lá no capítulo 28 de Lucas? Ele dizendo que o segundo cálice diz, este é o cálice da nova aliança. Graças à nova aliança que é decorrente do sangue vertido na cruz, nós temos a nossa natureza transformada e o cumprimento da promessa feita em Êxodo 6,6, da segunda promessa, que é qual? Nos libertar da escravidão. Quando ele nos liberta da escravidão, escravos, servos, pecadores, nós não somos. Isso não quer dizer que nós não possamos pecar, eventualmente. Mas quando nós eventualmente pecamos, nós sentimos em nós algo errado. Aquele que não tem natureza de pecador não peca tranquilamente. Não peca em paz. Não peca em paz. Não peca em paz. Automaticamente ele busca no Senhor o arrependimento. É como se eu lhe chamasse, por exemplo, para pescar. Vamos pescar esse final de semana? Aí a gente vai pescar tal. Aí você vai lá e pesca muito bem. Mas isso não quer dizer que eu possa lhe chamar de pescador. Embora eventualmente você possa pescar. Mas como é que eu não sou pecador se eu peco? Não é complexo de se entender? Até Martinho Lutero falou sobre isso, né? Assim como você pesca sem ser pescador. Exatamente o exemplo que eu dei. Eu achei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabia nadar e eu tenho que lutar contra ele todos os dias. Sim, você tem um processo de santificação que lhe é dado, de melhoramento. Como o Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, pode habitar alguém que tem natureza de pecador? Você seria fulminado. Mas essas são questões muito pontuais, né? É uma vertente, uma visão. É uma visão que eu acho muito improvável defender que alguém que possa ter uma natureza de pecador possa ter, habitando nele, o Espírito do Deus Santo, Santo, Santo. Então, sem ser fulminado. Então, o senhor acredita que após Cristo a nossa natureza herdada de Adão, ela é aniquilada? Daqueles que entregarem sua vida a ele genuinamente e se converter, novas criaturas são. Mas por que Paulo se considera como o principal dos pecadores? Bom, ele fica o tempo todo lutando, né, contra aquilo que caracterizou a vida dele, que foi um ataque feroz aos cristãos. O que nós temos que renovar a nossa mente. Pelo processo de santificação. Nós temos que renovar a nossa mente. Isso aí é uma luta constante. A mente tem que ser renovada pela exposição à palavra de Deus e o corpo não se converte. Mas a natureza humana é transformada. É transformada de glória em glória, de fé em fé. É transformada pelo que Jesus fez na cruz. Nós somos dados uma nova natureza. A nós somos dados uma nova natureza. Nós temos nova natureza. E isso é o que muda radicalmente a nossa existência. Mas que natureza agora nós recebemos se o nosso corpo só será glorificado praticamente no arrebatamento da igreja, né? O corpo corruptível será tomado pela incorruptibilidade. Logo que continuamos com o mesmo corpo, com a mesma matéria, não é a mesma natureza só submetida pela graça e não aniquilada? Porque você não é o seu corpo. Você habita em um corpo. Você é o espírito, que é revivificado. A sua natureza não é dada pelo seu corpo. Entendi. Então, o fato de eu pecar, não sou mais pecador. Se você entregou sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no meu entendimento, você tem a natureza santa, embora possa eventualmente pecar. Existe um processo de santificação, você tem de melhorar ou atuar na sua mente pela exposição à palavra de Deus e o corpo nunca se converte. Mas a sua natureza não é de pecador. Sou um santo com um espinho na carne, igual Paulo? Que seria, até dá para a gente entrar aqui, que espinho na carne seria esse de Paulo? O que é que as escrituras dizem? Quem enviou o espinho na carne? Deus. Satanás. Satanás, né? Abra as escrituras aí.
É, Satanás, por isso... Coríntios 12? É Coríntios 12? Segunda Coríntios 12, 7. Paulo passa o tempo todo lutando contra a carne, porque a carne não se converte. Sim. Lê aí para você ver que é Satanás que enviou. Deixa eu ver. Tá. Ele está falando de um homem que foi glorificado, porque se quiser gloriar-me não serei. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Mensageiro de quem? De Satanás, a Pronto. fim de não me... Mas foi-me dado... E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, vírgula. Foi dado a ele um espinho na carne, mas ele não está falando quem deu o espinho na carne. Não diz depois não aí? Não, diz, a saber, um mensageiro de Satanás. Então, não está falando de algo que acontecia com ele? o que é que está dizendo aí? Um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Então, pronto, foi um mensageiro de Satanás. Agora, o que acontece é que em todo problema, né, Deus usa para nosso bem. Agora, Sim. é claro, explícito nas Escrituras, inclusive é uma parte até que eu acho bastante curiosa, que as pessoas acham que isso foi mandado por Deus, quando as Escrituras dizem claramente que foi enviado por Satanás. Então, mas é um texto aqui, pastor, que não foi enviado por Deus para que ele não se exaltasse das grandezas de revelações O que é que ele isso recebeu, porque nesse verso aqui ele vem falando o que aconteceu com ele. Ele foi levado até o terceiro céu, né? Viu coisas inefáveis que não foi lhe permitido contar, e logo no verso 7 ele fala, para não me exaltar por essas grandezas de revelações que eu recebi, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Ele não está falando que foi dado um espinho na carne e não está falando o que acontecia com ele na sequência? Não é isso? Está dizendo, mas também está dizendo aí que foi um mensageiro de Satanás. Então, isso aqui é sequência, não é? A saber. A saber. Ou seja, para que você entenda o que é um mensageiro de Satanás. O que seria especificamente esse espinho na carne, então? Um mensageiro de Satanás. Para esbofetear? Sim, pode ter sido várias coisas que não estão claras aí. Né? Para muitos, é o Satanás colocando um sentimento de culpa nele por ter sido perseguidor dos cristãos. Para muitos foi isso, para outros eram questões físicas. Cada um diz uma coisa. O que o texto diz é com o mensageiro de Satanás. O que não quer dizer que Deus não possa se usar das desgraças para bens proveitosos. Deus pode fazer isso, mas Deus não envia desgraça. E nesse caso não é nem interpretativo, é claro, está escrito aí, é um mensageiro de Satanás. Eu não tinha parado para pensar. Eu não estou interpretando, eu estou lendo. Ou na sua Bíblia aí não diz não mensageiro de Satanás? Sim, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então. E na visão do senhor, o que seria esse mensageiro de Satanás? Na minha Esse visão, espinho na carne de na Paulo? minha visão pessoal, que não está claro nas Escrituras o que é, na minha visão, era a ideia da culpa. Porque Paulo foi o maior perseguidor de cristãos. Paulo perseguiu os cristãos de Jerusalém até um determinado ponto em que Jerusalém não era mais o único lugar que ele queria fazer isso. Ele expandiu a sua perseguição. Aí foi para Damasco. Na estrada para Damasco ele teve o encontro com Jesus. Que inclusive Jesus, quando encontra Paulo, diz: Paulo, por que me persegues? Paulo nunca havia perseguido Jesus. Mas perseguiu os cristãos. Então o que é que Jesus está dizendo? Aquele que persegue o cristão, persegue o próprio Cristo. Ali Paulo se converte. Então essa culpa de ter sido responsável pela perseguição dos cristãos em Jerusalém, e não só em Jerusalém, mas fora de Jerusalém, na minha opinião, você está perguntando uma opinião que não está clara, que é mensageiro de Satanás, está claro na Bíblia. Agora, o que era o espinho, na minha opinião, esse sentimento de culpa. E não foi enviado por Deus, foi enviado pelo próprio Satanás. Vamos ler de novo aí, irmão. Aqui ficou um pouquinho... Então lê de novo aqui, aí. Ó. E para quem... Eu vou pegar uma outra tradução aqui. Deixa Deixa eu pegar uma outra tradução aqui. Escolha bem direitinho a tradução que você quer aí. Aqui, ó, 12:7. Para evitar que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne,
Essa aqui está mais claro do que a própria outra, né? Um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Mas, homem, você está escolhendo a tradução, está piorando a situação. Então, o espinho na carne não foi dado por Deus. Não é o que a letra diz. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente que foi enviado por Satanás. Mas Deus permite que Satanás coloque em nós um espinho na carne? Tudo o que acontece no mundo, Deus permite. Mas nem tudo que Deus permite, Deus quer. Por que Deus permite algo que Ele não quer? Porque nós somos criados como seres maduros moralmente. Se nós só pudéssemos fazer o que Deus queria, nós não seríamos maduros moralmente. A maturidade moral está diante da possibilidade do erro, nós escolhemos o acerto. Dentro da possibilidade de fazer o injusto, nós escolhemos fazer o justo. Diante da possibilidade de fazermos o errado, escolhemos fazer o certo. Diante disso é que nós somos maduros moralmente e, portanto, feitos à imagem e semelhança de Deus. Senão nós teríamos uma ética robótica. Esse mundo é desgraçado. Satanás está ao nosso redor, tentando nos atacar. Mas nós que somos filhos de Deus não devemos ter medo disso. Devemos nos posicionar. Agora, há situações que o Satanás ataca. No caso de Paulo, certamente era essa aí. Muitas pessoas que se convertem de situações perversas, como, por exemplo, vêm de impureza sexual, às vezes ficam sendo atacados por Satanás com aquelas situações. Ele tem que se posicionar. Sai daqui, Satanás. Minha mente não vai ser um campo de batalha em que você vai vencer. Então o espinho na carne seria uma espécie de fraqueza. Isso nós estamos falando, não está claro nas Escrituras o que é o espinho na carne. O que está claro nas Escrituras, quem enviou foi Satanás. Se você me perguntar a minha opinião, como você fez, eu digo para você. Na minha opinião, é esse sentimento de culpa. Porque muitas vezes, irmão, nós vemos pessoas que chegam a nós com a percepção de que Deus perdoou a culpa delas. Mas elas não se perdoam. Então, a falta de auto-perdão é um ataque, uma área que o Satanás ataca muito. Porque a falta de auto-perdão é terrível. E quando a pessoa sabe que Deus perdoa, mas não se perdoa, ela está se colocando como um tribunal superior ao próprio Deus. Então a pessoa tem que se posicionar. A nossa batalha real na Terra é de fé, é de posicionamento. Quando nós nos posicionamos em Cristo Jesus, pode vir Satanás e pode vir a fila dos diabos dele, um atrás do outro. Eles é que tem que ter medo da gente. Não é a gente ter medo deles, não. As portas do inferno não prevalecerão. Não, é lógico, Deus, Criador dos céus e da terra, em seu Espírito, habita em nós. Agora, existem esses ataques contra os quais nós temos que nos posicionar. Agora, pelo amor de Deus, se for dizer que esse espinho foi enviado por Deus, vai fazer o que com esse texto? Mas como fica uma brecha interpretativa, como o senhor disse, a minha opinião, aí outro vai ter a opinião, tem gente que usa esse texto aqui para dizer que o espinho na carne de Paulo, e com certeza o senhor já viu, era uma fraqueza homossexual. De Paulo? Uhum. Agora, só o que faltava mesmo. O senhor não chegou a ver isso, não? Não. Só que... Homem, pelo amor de Deus... Agora, estão dizendo até isso, é? Estão dizendo mas, isso. Mas, meu amigo, eu vou dizer. Que o espinho na carne de Paulo era uma fraqueza homossexual. Agora, porque dá brechas interpretativas, né? Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa? Que Paulo era meio lá e meio cá? Quem já se viu um negócio desse? É conversa de quem é, uai. Homem, você tá doido, homem. Hoje em dia, o povo quer que todo mundo seja homossexual. Antigamente, até os super-heróis hoje, tem não sei quantos que querem que seja homossexual. Antigamente só tinha Robin, não tinha mais ninguém, não era? Veio depois, né? Dizendo mas que Robin já era. Robin sempre foi. Você não achou, não? Nunca tinha percebido, não. Era inocente na época que eu assistia. Robin era meio lá e meio cá. Mas Paulo... Robin, eu tenho certeza. O senhor tem certeza? Robin? Uhum. Homem! Não tinha mais ninguém, só Robin. Hoje em dia é um bocado de gente. Tem uma galera aí, né? Até Paulo tá botando. Até quem não é, os caras querem transformar. Ai, meu Deus do céu. Jonatas e Davi, por aquela fala interpretativa que Davi o amou mais... com amor mais do que o amor de muitas mulheres, né? Aí a galera, os militantes pegam isso, principalmente das igrejas inclusivas, para dizer também que houve um relacionamento homoafetivo. Bom, vou dizer o que com essa doidice aí, né? O senhor é apologeta, pastor. Defende aí a nossa fé, os nossos princípios. Vou dizer o que com isso? Paulo era perseguido, né? Perseguido ferozmente. Paulo era um grande exemplo de... Agora, aliás, eu estava até num carro aí, que estava passando um filme dentro do carro, que era sobre Paulo, e às vezes até a produção do entretenimento, da cultura, ficam tentando retratar um Paulo mais fraco, um Paulo que tinha muitas dúvidas. Não é isso que a literatura diz.
Não é isso. O que é que o texto diz? O que é que a Bíblia diz? Quem era Paulo? Paulo era uma pessoa capaz de exercer qualquer função em Roma. Paulo abre mão de tudo para a defesa do Evangelho. É Paulo responsável pela igreja transcultural. Isso é o que as Escrituras dizem. As pessoas ficam inventando coisas, né? Daqui para frente vai ser isso. Eles querem pegar a Bíblia para defender a sua crença e até as suas ideologias, né? Aqueles que não conseguem querem rasgar algumas páginas da Bíblia, reinventar a Bíblia, né? O problema não é que a Bíblia se contradiz, né? O problema é que a Bíblia contradiz a eles próprios. É isso. Mas é interessante também que Paulo não deixa claro qual é o seu espinho na carne. Não seria para nos levar à compreensão que cada um tem o seu próprio espinho? Você pode dizer o que você quiser, mas o que está no texto aí, você já concordou que é Satanás que enviou. Sim, né? não tem como discordar então, agora. Concordou com isso aí, né? Sim. Então pronto, sim. E fora isso aí você pode ficar dizendo o que quiser aí. Pode ficar, mas não interpretar a Bíblia para o seu bel prazer, né? O que tem, o que a Bíblia diz é que o Satanás está ao nosso redor, né? Nós temos que nos posicionar em Cristo Jesus. Temos que renovar a nossa mente. O que está dizendo é isso. É isso, né? Transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. A proposta de Satanás é que você se destrua pelo seu passado. A proposta de Jesus é que o seu passado vai servir para o seu ministério. Deus faz de nossas feridas o nosso ministério. E a forte mensagem também de Jesus para Paulo. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso que ele diz aí. Você veja que Jesus responde a oração de Paulo, mas não responde da forma que Paulo gostaria que ele respondesse. Que era arrancar o espinho. Você se posicione, Paulo. Todo mundo tem que se posicionar. Vamos nos posicionar naquilo que Deus já nos deu. E vamos deixar de lenga-lenga, de fricote, dessas coisas, e vamos à frente na expansão do reino, que é isso que está precisando. Isso é interessante porque aqui o senhor deixa claro a existência do livre-arbítrio, diferente de algumas vertentes teológicas que não acreditam em livre-arbítrio, né? Existem vertentes teológicas que diz que não há essa questão de escolha. Você foi escolhido por Deus e isso basta. Você não tem mais direito de escolher, de decidir entre certo e errado, bênção e maldição, caminho estreito e caminho largo. Acaba fazendo com que essa visão, dentro dessa fala sua, se torne apenas utopia. O livre-arbítrio é essencial. É essencial tanto para a manutenção da responsabilidade humana, porque aqueles que defendem que não tem livre-arbítrio querem dizer que o homem não tem opção, mas é responsável. Como é que o homem pode ser responsável por algo que ele não poderia ter escolhido ou optado diferentemente? Isso é um contrassenso. Se não há livre-arbítrio, nós não podemos ser responsabilizados por nada. Outra coisa que diz é que se o homem tem livre-arbítrio, isso feriria a soberania de Deus. Como? Seria Deus soberano para tudo, menos para nos dar livre-arbítrio? É exatamente o contrário. Se você diz que termos livre-arbítrios afetaria a soberania de Deus, você está exatamente dizendo que esse Deus não é soberano, porque a soberania dele não alcançaria a possibilidade dele nos dar livre-arbítrio. Por ele ser soberano é que ele pode nos dar livre-arbítrio. E ele nos dá livre-arbítrio por quê? Porque ao agirmos livremente podemos ser responsabilizados. O livre-arbítrio também é essencial para o amor. Você pode até forçar uma pessoa que se comporta como se amasse você, mas você não pode forçá-la a amá-lo verdadeiramente. Uma pessoa só ama genuinamente se tiver a possibilidade de não amar. Então, o livre-arbítrio, além de tudo, é um pressuposto lógico do amor. E Deus é amor, de acordo com 1 de João capítulo 4, verso 8, 1 de João capítulo 4, verso 16. Deus é amor. Então, o livre-arbítrio é uma condição essencial para o amor, que é o máximo ético possível. E se não há livre-arbítrio, qual a necessidade de haver julgamento final? Você vai ser responsabilizado como? Você vai julgar alguém por algo que ele não poderia ter feito de maneira diferente? Não dá para entender essa colocação de não existir. É a mesma coisa da graça irresistível. A graça, ela é irresistível ou pode ser resistida? Eu tenho um pensamento que se ela fosse irresistível, o jovem rico que esteve diante da graça personificada, ele não viraria as costas para o Cristo, né? Pois é. Pelo que Cristo fez, todos que entregarem sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontrarão a vida eterna. Isso não quer dizer obras.
Não há nada que o homem possa fazer para ir até o céu. Nada. Essa é a única religião no mundo, é o cristianismo, que diz que não há nada que você possa fazer para você garantir o seu lugar no céu. O que é relevante aí é que também não há nada que você possa fazer que você esteja garantido no inferno. A salvação não se dá pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. Tudo que você precisa é abrir o seu coração e receber esse presente salvífico conquistado por Jesus na cruz. É como o ladrão na cruz. O ladrão reconhece o senhorio de Cristo, faz: Senhor, lembra-te de mim. Essa oração, né, da salvação tão simples. E a resposta de Jesus é imediata: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, na sua visão aqui, a graça seria uma escada que faz Deus descer até a metade, o homem tem que subir até a outra metade? De maneira nenhuma. O homem tem que subir para lugar nenhum. Por que o homem tem que subir para algum lugar? Porque reconhecer o senhorio de Cristo é uma ação humana, não é? Não, é apenas abrir o coração, não é ação nenhuma, não é obra nenhuma. Abrir o coração. Deus não irá forçar a sua presença àquele que não queira passar a eternidade ao lado dele. Uma obra. Que obras fez o ladrão? Apenas reconhecer quem era Jesus. Nem havia feito obras, nem poderia fazer, como eu sempre digo, né? Não poderia andar nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz, não poderia fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Tudo que ele fez foi abrir o seu coração. E aquele ladrão, como eu sempre digo também, havia tomado café da manhã com Satanás e almoçaria com o próprio Deus. A ele foi entregue o paraíso. Foi ele que inaugurou o paraíso? Como dizem? Bom, não sei, né? De acordo com Mateus, no capítulo 8, no verso 11, diz que nós sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então, Abraão, Isaque e Jacó estão no céu. Abra aí, Mateus 8, 11. Abraão, Isaque e Jacó estão no céu. Então, como é que os do Antigo Testamento eram salvos e iam para o paraíso? Então já... Mas na era da graça, quem inaugurou o paraíso pode ter sido ladrão hoje mesmo, né? A Bíblia toda é um livro da graça. Olha aí, Mateus 8:11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Você concorda comigo que eles estão salvos? Sim. De acordo com esse texto aí? Sim, sim. Então como é que eles eram salvos? Porque eles colocavam a fé dele no Messias que vinha no futuro, assim como nós aqui colocamos a nossa fé no Messias que veio no passado. Toda a Bíblia é o livro da graça. E a salvação de toda a Bíblia, de toda a humanidade, é por Jesus Cristo. O primeiro livro escrito da Bíblia, que foi o livro de Jó, já falava do Redentor. Já falava do Redentor. E todas as Escrituras apontam para o que Jesus fez na cruz, desde o dia da queda. Desde o dia da queda apontam. É o que eu sempre digo. Gênesis capítulo 3, verso 21. Abra aí. Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. No dia da queda, né? No dia da queda, Deus veio e fez roupas, túnicas, vestes de pele e os vestiu para lidar com o pecado. O que é isso aí? O que é que Deus estava ensinando para o primeiro casal da humanidade? Essas peles não eram artificiais, concorda? Concordo. Eram as peles naturais. O que houve aí para ter essas peles? Sacrifício. O animal foi morto. Adão ficou impressionado, boquiaberto, estupefato diante desse momento em que o animal foi morto para lidar com o pecado. Isso é uma ministração poderosa de Deus para o que aconteceria de forma plena, profunda na cruz. Deus, no dia da queda, já começa a ministrar sobre a cruz, aí Gênesis 3, 21. E quando eu falo sobre isso, eu não perco a oportunidade de dizer: se você é daqueles que acha que Deus veio à Terra primeiramente para trabalhar como carpinteiro, não se esqueça que ele já esteve aqui bem antes para trabalhar como alfaiate. Boa. E isso também é manifestação da graça no Antigo Testamento. Toda a Bíblia é o livro da graça. A lei nunca foi dada para um povo para que ele cumprisse a lei e se tornasse povo de Deus. A lei era dada para um povo que já era compreendido como povo de Deus. A lei reflete quem Deus é um processo de santificação. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, e os 6 últimos mandamentos dizem respeito ao relacionamento com o outro, mas esses 6 últimos também falam de quem Deus é. Quando diz não mentirás, é porque Deus é a verdade. Não adulterarás, é porque Deus é fiel. Não furtarás, é porque Deus é confiável.
E assim sucessivamente. Não assassinarás, e a tradução correta é essa, as Bíblias traduzem por não matarás, mas é não assassinarás, é porque Deus é a vida. Então, os mandamentos nunca foram dados como escadas para o povo se tornar povo de Deus. Os mandamentos foram dados como algo para se buscar, porque já se era povo de Deus. Mas existem algumas pessoas que falam que a graça acaba, o tempo da graça, a dispensação da graça após Cristo. Jesus, ele foi mais rigoroso do que a própria lei, né? Porque na lei dizia se o homem fosse pego no ato de adultério. Jesus diz, aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro em seu coração já comete adultério. Jesus traz para o âmbito do coração a lei. Jesus diz que não basta a ação, é a intenção, é o coração que a motivação. Importa. O coração é que é exposto diante de Deus. Uma das orações mais poderosas que tem, sabe qual é? Senhor, mostra-me o meu coração. Você veja que um judeu, por exemplo, que não entende essa ação de Deus por meio de Jesus, que é Deus encarnado, em trazer para o coração a lei, é uma interpretação judaica bem superficial, porque um judeu, por exemplo, pode desejar outra mulher quantas vezes quiser, que não é pecado para ele. O pecado para o judeu é a ação. No caso de Jesus, dizer o que vai ser, de fato, quem você é. Não é a forma como você se exterioriza, mesmo que hipocritamente. O que Jesus está dizendo é a hipocrisia não será considerada, porque o que é sondado é o seu coração. Jesus sempre olha para o coração. É o coração. Desde de Samuel, né? Não atento para a aparência, não vejo como o homem vê, eu olho para o que está no coração. Perfeito, para o coração. É impossível enganar a Deus. Você pode enganar outra pessoa, alguns enganam-se a si próprios, mas não enganam a Deus. Deus também não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Isso é fato. Mas, pastor, dentro dessa perspectiva e dentro aí da visão do Senhor, após Cristo nós temos essa liberdade do pecado. Nós somos livres do pecado. Mas até onde vai a nossa liberdade? Nós não somos livres do pecado. Aqueles que entregam a vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e contam liberdade do senhorio do pecado, eles se tornam o povo de Deus. Agora, ainda existe a luta contra a carne. Ainda existe a renovação da mente. Isso será resolvido quando definitivamente o mal será julgado no mundo. E, aliás, o fato de nós não sermos destruídos quando Deus julgar a maldade do mundo é o fato da nossa natureza estar em Cristo. Mas aí não entra em uma teologia que está sendo pregada hoje em muitos lugares, e igreja chamada de hipergraça, que levam as pessoas a usar a liberdade que Cristo nos concedeu, da ocasião à carne, à libertinagem, conforme Paulo disse aos Efésios? De forma alguma, porque aqueles que pecarem e se sentirem bem com o pecado não tem uma natureza de alguém que foi recriado. Amigo, quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador, nós temos nova natureza. Por isso que o segundo cálice, que é referente à segunda promessa de Êxodo 6,6, é uma promessa que diz respeito à mudança da natureza e, portanto, é preciso uma nova aliança. É a mesma, se voltou ao mesmo tema, né? É necessário uma nova aliança para que sejamos recriados. Agora, o que eu estou lhe dizendo é que quem está aqui na Terra não quer dizer que a pessoa não peque, mas quem é criado de novo, recriado, quem tem o renascimento de novo, quem entrega a sua vida ao Senhor, não vai pecar tranquilamente, usando as suas palavras, não peque em paz. Porque o Espírito do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, do Deus que é santo, 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 vai imediatamente constranger aquele ato. Então, a partir do momento que a pessoa tem paz no pecado, alguma coisa de errado está com o seu cristianismo e com a sua conversão. Se tem paz no pecado, é porque a natureza dele não foi recriada. O crente não tem paz no pecado. Porque a natureza dele não é condizente com o ato pecaminoso. Por isso que ele não tem paz. Existe uma incongruência entre o ato pecaminoso e a natureza dele. Ele pode eventualmente até fazer, mas imediatamente, se ele é crente
ele não vai ter paz naquilo. Tem que ter aquele conflito que havia no apóstolo Paulo, quando ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Se faço o mal que não quero e o bem que quero, esse eu não faço. Isso já não vem de mim, mas do pecado que é em mim. Miserável, detestável homem que sou. O homem que está nessa terra aqui pode eventualmente pecar, e esse mundo é pecaminoso. Existe o Satanás, existe a nossa carne, existe o mundo, a nossa carne, o Satanás e o mundo. É a trilogia do mal, a trilogia do mal aí, né? Entendeu? Sim, sim. Pronto. Nós ficamos lutando contra isso. Agora voltando, você gostou muito desse tema, né? Mas voltando à questão aqui, se de fato você entregou a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito de Deus habita em você, se a sua natureza não fosse transformada, você seria fulminado. O Espírito de Deus não habita com natureza de pecador. E o que o senhor acha dessa teologia da hipergraça? É que falsa. Faz apologia a tudo isso? É falsa. Eu não sou a favor da perseverança dos santos. Abra aí 2 de Pedro, no capítulo 2. E não tem hipergraça, não tem absolutamente nada a ver com o que eu estou dizendo. 2 de Pedro 2. É. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Esse verso aí é muito complicado para quem defende de forma diferente do que eu estou dizendo, porque diz que a introdução de falsas doutrinas fez com que... resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina... fez com que eles negassem o soberano que os resgatou. Ele negou o soberano que os resgatou. E isso trouxe sobre eles repentina destruição. Havia um soberano que os havia resgatado, ele negou esse soberano. E a consequência dessa negação do soberano que os havia resgatado foi que recaiu sobre eles repentina destruição. Então, esse aí é um caso das Escrituras que eu acho bastante claro de alguém que renegou o soberano que os havia resgatado, e a consequência disso foi a destruição. E isso também se revela a apostasia, né? Isso é apostasia. Então, nada que eu estou fazendo tem a ver com hipergraça. Hipergraça é a ideia que você faça o que você quiser. Só que quem é santo, eu estou dizendo, quem entregou sua vida ao Senhor e for pecar, ele não vai sentir paz. Vai sentir paz. E eu não estou dizendo que a pessoa pode renegar. E a constância no pecado faz com que, e aí é outra doutrina minoritária que eu tenho, você está perguntando, faz com que a pessoa possa efetivamente renegar o soberano que os resgatou, e isso trará sobre ele repentina destruição. E eu estou falando assim, literalmente, do jeito que a Bíblia fala, para não dar problema. Porque lê de novo aí, se não é exatamente o que está escrito aí. E também houve entre vós, ou melhor, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Mas essa teologia de liberalismo... Que teologia de liberalismo? É que eu estou falando, não? Não. Estou falando no contexto geral. Não é de agora também, né? Tem uma frase de Agostinho de Hipona, parece ser muito liberal, mas depende da interpretação. Ame a Deus e faça o que você quiser. Isso. Bom, existe um lado positivo de ver sobre isso, de falar sobre isso. É o seguinte, porque quando você, de fato, entrega a sua vida ao Senhor e a sua natureza é transformada, você passa gradativamente a querer o que Deus quer. É nesse sentido que obediência a Deus encontra a liberdade. Como é que você pode obedecer a Deus e ser livre? Quando você passa a querer obedecer genuinamente. Então você está fazendo o que você quer, mas o que você quer é o que Deus quer. Como é que isso é possível? Quando a transformação genuína se dá, que é de dentro para fora. O cristianismo propõe uma transformação de dentro para fora. C.S. Lewis diz assim, não é interessante como dia após dia parece que nada muda, mas quando olhamos para trás tudo está diferente? Então, quando de fato se entrega a vida ao Senhor, nós mudamos. Tem que haver essa mudança, né? Mudança de dentro para fora, amigo. Você ouvia letras satânicas, você não ouve mais. Você fazia coisas contrárias às Escrituras, você voluntariamente não faz mais. Essa é a mudança genuína.
Na Bíblia tem um caso do contrário disso que não funciona, que é do rei Josias. O rei Josias, com 8 anos, assume o reinado, era um rei bom, rei Josias, bom. E ele é exposto às Escrituras, e quando ele é exposto às Escrituras, ele, em arrependimento, ele rasga as próprias roupas. E ele fica tão impressionado com as Escrituras que ele tenta implementar no reino uma lei civil religiosa, como se as pessoas fossem obrigadas a serem religiosas por conta da lei. O que acontece? O filho de Josias, quando exposto às Escrituras, em vez de rasgar as próprias roupas e arrependimento, rasga as Escrituras. Porque o cristianismo nunca propõe uma transformação de fora para dentro. Por isso que a pessoa quer ser cristã, tem que mudar o quê para ser cristã? Nada. Ela vai do jeito que ela é. Pode ser assassino, pode ser torturador, pode ser sei lá o que for. Ela entra na igreja, entrega a sua vida ao Senhor e a partir daí a transformação genuína é de dentro para fora. Nesse sentido é que liberdade encontra sinonímia com o seu querer. Porque você vai querer livremente aquilo que Deus quer. Por isso que liberdade, querer e obediência a Deus estão no mesmo patamar. Porque você vai querer o que Deus quer que você faça. Não é que você é obrigado a fazer algo contra a sua vontade. Mas conversão é isso, é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Isso. Se você entregou sua vida ao Senhor e o Espírito foi recriado, naturalmente você passa a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Aliás, um dos grandes problemas dos crentes hoje é que não sabe odiar. Sabia disso? É porque a atual pregação é que nós devemos amar, né? Até o discurso de uma ala ideológica no Brasil e até partidarista, politicamente falando, elevou essa palavra, né? Discurso do amor contra o discurso de ódio. Então, na visão do Senhor, o crente tem que odiar? Eu tenho uma pregação que chama Aprendendo a Odiar. Aprendendo a odiar. Aprendendo a odiar. Tem essa pregação. Mas é para crente isso aí, pastor? Essa é essencial para os crentes. Os crentes têm se esquecido de odiar. O crente tem que odiar o pecado. O crente tem que odiar Satanás, o inimigo de nossas almas. Os crentes hoje não estão odiando o pecado, estão flertando com o pecado. O crente não tem que odiar outra pessoa, não, mas tem que odiar o pecado. É uma posição mesmo de confronto com o pecado. Odiar o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Pois é. Tem que odiar aquilo que Deus odeia, naturalmente. Então temos que pregar, as igrejas têm que pregar, aprendendo a odiar. Aprendendo a odiar. O crente tem que voltar a aprender a odiar. Pode chover canivete, pode dar o sangue, dar na canela, mas nós vamos amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia, e temos que aprender a odiar tudo o que tem por fim destruir a nossa alma. Existe um inimigo de nossa alma. Existe o corpo, existe o mundo. São coisas contra as quais nós, que não somos nenhuma dessas coisas, temos que lutar para que tenhamos plenitude, propósito, significado pleno em nossa existência. Aí se cumpre o que Paulo disse. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, ou uma coisa nova é criada. Isso. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, conforme o Espírito. Olha aí, glória a Deus, né? Perfeito. Pastor, tem algumas perguntas aqui, já caminhando aí para o final, que está correlacionado a temas que o senhor aborda. As duas primeiras perguntas estão correlacionadas ao cristianismo e à sociedade. A primeira, o senhor acredita que a sociedade contemporânea está vivendo uma crise de fundamentos morais por afastar-se do cristianismo? Onde isso é mais evidente hoje? A sociedade hoje, ela não apenas relativizou a essência do cristianismo, que é a verdade. Ela apenas não é uma sociedade relativista, mas é uma sociedade que foi além. Ela não apenas diz que a verdade é relativa, mas ela celebra e premia a mentira. É uma sociedade hoje em que o elemento da verdade é jogado fora. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Eu sou a verdade, do grego aletheia. Então a sociedade hoje detesta Jesus porque Jesus é a verdade. E passa a premiar todas as narrativas sem necessidade de entender que a narrativa tem que ter um respaldo na realidade. A verdade, do ponto de vista correspondencial, é simples, é a relação perfeita entre o que se diz e a realidade. Hoje em dia as sociedades vivem de narrativas sem ter a necessidade que essas narrativas se mostrem corretas, correspondentes à realidade. E isso, de fato, é um grande problema.
O cristianismo sempre influenciou ciência, direito e educação. Se Cristo fosse retirado da equação, que tipo de civilização restaria? Antes do cristianismo é a barbárie. Antes do cristianismo é a barbárie. Quem educou a Europa foi o cristianismo. O norte da Europa era feita de bárbaros. Foi o cristianismo que educou a Europa. Foi o cristianismo que forjou a melhor, mais bela, mais livre civilização já construída na história da humanidade, que foi a civilização ocidental. Foi graças ao cristianismo que nós temos o desenvolvimento das melhores e maiores universidades do mundo. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram criadas como escolas de discípulos cristãos. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. Foi graças ao cristianismo que nós tivemos o estabelecimento de hospitais. Não havia hospital em Grécia, não havia hospital em Roma. Foi lá no Concílio de Nicéia que se estabeleceu a necessidade de se atender os enfermos. Foi graças ao cristianismo que nós instituímos a caridade como um ato de fazer o bem ao outro sem esperar nada em troca. Foi o cristianismo que deu isso. Foi o cristianismo que enalteceu a condição da mulher, notadamente no advento da mulher samaritana, que Deus não apenas fala com o samaritano, mas que é mulher, o Deus encarnado, Jesus de Nazaré. Foi o cristianismo que combateu o aborto ferozmente. Se você via a tábua 4 das 12 tábuas romanas, dizia que nós deveríamos destruir as crianças com deformidade. Foi o cristianismo que estabeleceu a necessidade de proteção da vida, independentemente de a mãe quisesse ou não, o pai quisesse ou não. Foi que estabeleceu que o valor do ser humano é um valor intrínseco, por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, e não em decorrência do que temos, do que fazemos, do que somos, de filho de quem somos. Isso não tem nada a ver com o valor intrínseco da vida humana. Foi o cristianismo. Se Jesus de Nazaré não tivesse vindo, seria como era antes, barbárie. Foi o cristianismo que foi responsável pelo advento da humanidade. E digo uma coisa, o cristianismo é essencial. Pra você ter uma ideia, muitos falam da filosofia. A filosofia foi muito importante. E filosofia, inclusive, eu até falei no outro podcast que participei, que a filosofia tem por objetivo até expor Cristo quando fala de aletheia e de logos, né? Não vou me debruçar muito sobre esse assunto, mas aletheia está lá em João 14,6 e logos é Jesus também com base em João 1,1, combinado com João 1,14. A filosofia. Mas a filosofia, veja bem, se você pegar os maiores filósofos da antiguidade, e a filosofia antiga ela é a mais importante filosofia feita na história da humanidade, tanto é assim que se você for fazer um curso de filosofia hoje, ou você vai estudar filosofia antiga ou nota de rodapé filosofia antiga. Eu vou ficar louco com essas informações. Antiga. Mas você veja bem, se você pegar a filosofia antiga, você pegue Sócrates. Tem quanto tempo de ministério Sócrates? Quanto tempo de ensino Sócrates? Vamos estar 50 anos de ensino. Não é? Você pega Platão, 40 anos de ensino, Platão. Aristóteles, 50 anos de ensino. Dá o quê? Dá 130 anos. Em 130 anos, dos 3 maiores filósofos da antiguidade, nem representam 1/1000 do ensinamento que alguém fez por apenas 3 anos. 130 anos dos 3 maiores filósofos da antiguidade não chegam nem perto do ensinamento de um Galileu, de 3 anos. Você pode pegar aqui, entrevistar o maior satanista ateu. Chegar um ateu aqui, eu escrevi um livro. Deixa eu ver seu livro aí, o ateu, né? Você abre o livro dele, vai lá naquela ficha catalográfica, tá lá, fulano de tal, ano 2025. 2025 de quê? Do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é essencial para a humanidade. Sem ele, nós estaríamos na barbárie, sem falar do ponto de vista espiritual, que estaríamos todos condenados ao inferno. Perfeito, sensacional. Família e cultura. Como o senhor enxerga os ataques atuais ao conceito bíblico de família? Isso é apenas uma mudança cultural ou há uma intencionalidade ideológica por trás? A família é a instituição mais resistente contra todas essas ideologias anticristãs, de índole satânica. É na família que você tem uma formação de identidade muito superior à proposta do progressismo. O progressismo quer que você se identifique antes como nordestino, como negro, como índio, como tudo. Mas, na realidade, na família, você tem uma identidade própria. A família é um núcleo de resistência. E é importante que nós tenhamos famílias grandes, viu? Porque hoje em dia o antinatalismo tem acabado com as famílias. Você vê famílias, às vezes, de uma pessoa,
2 pessoas, 2 filhos. Antigamente, sabe como é? Você tinha família de 6, 7 pessoas. Como Eram era tribos, né? Não, como é que funcionava? Podia ter um irmão que até quisesse matar o outro. Mas se viesse um de fora, quem morria era o de fora, não é verdade? Sim, sim. Então eram núcleos de resistência. A família é uma resistência. E tem que ser promovida. Agora, tem que ser promovida da forma bíblica. Qual é o ataque hoje? Os homens são absolutamente efeminados. Eu não estou falando de homossexual, não. Homens efeminados, sem coragem de assumir a liderança, de enfrentar as dificuldades, coloca a mulher em frente dos problemas. Homens que não têm fortalecimento. Emasculados. Né? Emasculados. E as mulheres hoje estão procurando homens para se casar com esse perfil. Esse é um problema. As jovens hoje estão sendo ensinadas a procurar um rapazinho para namorar. Qual é o critério? Que o rapazinho fique de mão dada com ela, vendo dorama e chorando. Estão procurando um rapazinho para namorar como se fosse uma amiguinha. Esse é um problema seríssimo. Casais que não querem ter filhos, querem ter pets. Pois é. Efésios capítulo 5, no verso 25, diz que a relação do marido com a esposa deve ser de Cristo com a igreja. O homem tem que ser capaz de morrer pela igreja, como o marido deve ser capaz de morrer pela família, pela esposa, pela família. Você vê que hoje em dia os homens são cada vez mais fracos. Aí fica com esse negócio do antinatalismo, né? Quer criar pet, como cachorro que pet, né? Como animal. O veganismo, por exemplo, é uma ideologia satânica. O veganismo? O veganismo. Não comer carne? Exatamente. O vegetarianismo e o veganismo, principalmente, é uma ideologia satânica. Por quê? Porque é a porta de entrada para a ecologia profunda, e a ecologia profunda é a porta de entrada para o paganismo. Daqui a pouco você coloca a criação no lugar do Criador. Você passa a enaltecer a criação. Tem gente que vai para o pôr do sol para bater palma para o pôr do sol. Bater palma para o pôr do sol. Quem que vai ficar batendo palma pro sol? É o pagão. Entendeu? Exaltando ao Deus Sol. Né? Fica enaltecendo a criação no lugar do Criador, não é? Então você tem um enfraquecimento com todas essas ideologias. A mulher pelo feminismo, coitada, né? A mulher pelo feminismo quer assumir o lugar do homem e não consegue fazer porque não tem essa constituição, porque de acordo com a 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 6, diz que a mulher é a parte mais frágil, não só fisicamente, como emocionalmente. Não quer dizer que ela tenha qualidades incríveis. E não quer dizer que ela seja inferior ao homem, né? Porque a submissão da mulher ao homem, a submissão em grego é upotasso. É a mesma palavra que é utilizada quando o Novo Testamento diz que o filho se submeteu ao pai. Jesus se submeteu a Deus, pai. Então não quer dizer inferioridade, mas quer dizer que são funções diferentes. Então a mulher hoje quer assumir a função, é problema grande. E os filhos desobedientes. Um dia desse chegou uma pessoa e disse assim, né? Sabe, né, pastor? Meu filho está naquela idade da desobediência, da rebeldia. Eu disse, eu não estou sabendo não que tem idade da rebeldia. Na idade, adolescência. Mas eu sabia que a adolescência é a idade da rebeldia, não. Porque rebeldia para nós é uma característica proveniente do inimigo de nossas almas. Então, adolescente não é para ser rebelde, não. E ainda hoje tem uns meninos pequenos de 2, 3 anos, às vezes parece Osama Bin Laden Mirim. O menino faz o que quer, aí diz que é a adolescência, a primeira adolescência, estão dizendo assim. Pré-adolescência. Não, a primeira adolescência como que validando um comportamento rebelde. Então você tem tudo isso. Tudo isso é um problema. Então nós temos que restabelecer homens que sejam homens, mulheres que sejam mulheres e filhos que sejam filhos. Então esse organismo da família é uma instituição que é capaz de enfrentar todas essas dificuldades de maneira sólida. A outra instituição que é fortemente atacada, mas que é uma resistência contra tudo isso, é a igreja. Então família e igreja são as duas instituições mais caras para o cristianismo. Até porque a igreja é composta por famílias. Por famílias. Agora, se você tem homens fracos, você vai ter famílias fracas, você vai ter igrejas fracas e vai ter sociedade fraca. Tudo começa pelo fortalecimento da pessoa. Então, homens frágeis, homens que parecem casquinha de ovo, que tudo é um problema muito grande, homem que passa maquiagem, não presta para casar. Homem que usa cropped. Isso é o quê? É bustier, né? Bustier que falava antigamente. Né? Tem uns homens que... Eu não nunca vi, não. Homem usa aí? Não é homem, não. Tá usando. Não tô sabendo, não. Então, assim, homem que usa maquiagem pode ser uma pessoa até boa, mas para o casamento cristão não serve. Não serve. Então, a pessoa que faz isso, um homem desse jeito não vai fazer famílias fortes, sociedades fortes, igrejas fortes e, portanto, vão ser facilmente vulneráveis. Há um processo pensado, estabelecido de descristianização do Ocidente. E o ataque é feroz à família e à igreja. Perfeito. Como é o nome de Bustier? Como é que chama hoje?
Como é que você falou aí? Cropped. Cropped? Chama é assim. um negócio que o cara fica mostrando o umbigo, o senhor, né? O senhor tá sabendo os nomes bem assim, né? Eu fico atualizado assim, mas... Nossa, não sabia não. Eu fico sabendo o que está acontecendo na sociedade, não com curiosidade de usar também, né? Eu então, fui liberto, graças a Deus. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado nesse momento, mas já superou a preocupação. Não, mas tem um irmão ali, o Leandro ali, que também tá livre, né, Leandro? Ali, o Leandro, que gostava muito desse negócio aí. É como uma vez perguntaram para mim, né? Perguntou assim, qual é a cor dessa parede que você quer? Aí disseram um negócio lá que não era cor. Você acredita? É mesmo? Foi, disseram salmão. Eu digo, salmão para mim é peixe. É as cores, nude. Só que eu só conheço 5 cores só. Né? Que é verde, amarelo, azul, preto, essas cores assim, né? Você é daltônico só dessas cores, não, daltônico não, porque isso é cor, o resto é peixe, o outro é outras cores, não é cor não. O que o senhor diria a pais cristãos que têm medo de criar filhos em um mundo cada vez mais hostil à fé cristã? Tem que ter fé. Criar o filho de acordo com as Escrituras. As Escrituras dizem que nós devemos criar os nossos filhos, estar no caminho em que eles devem andar, não é isso? Sim. Não é mostrar o caminho. É estar no caminho. Então, você, pai, tem que criar seu filho estando no caminho. Eu uso muito, inclusive, é um dos capítulos do meu livro mais recente, que eu usei a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, no verso 10 e 11, que é Paulo mentoreando Timóteo. E, se você quiser abrir, ele começa assim, dizendo para Timóteo, Timóteo, você tem seguido de perto. Timóteo, de perto. Qual o capítulo, o senhor sabe? 2 Timóteo 3, 10 e 11. Achou não? Sim. 3, 10 e 11. Tá aqui, ó. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, essa tradução paciência. aí não é boa não, porque não trouxe o advérbio de como ele devia seguir. Se você abrir qualquer outra tradução aí, vai dizer como deve ter seguido. Deixa eu ver a nova versão aqui. 3, 10 e 11. 9, 10 e 11, né? Contudo, não irão longe. Não. 2 Timóteo 3, 10 e 11. Nova versão internacional. 3, 9, 10 e 11. 2 Timóteo 3, não tem 9 não. 2 Timóteo 3, 10 e 11. É 10 e 11, não, beleza. Tá. Entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino. Perto. Você tem seguido de perto. Olha o método de você influenciar outro. Tem que seguir de perto. Aí ele fala, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito. Assim, então, tem seguido de perto. Então, você tem que ter um filho, você tem que estar perto dele. Cuidado com a falácia do tempo integral. Cuidado com a falácia do tempo de qualidade. Tem pais hoje que acham que vale passar 20 minutos com o filho, dos quais 15 é olhando o celular. Então, vocês têm que estar perto do filho. Tem que ter a perspectiva de que a paternidade é a maior oportunidade que você terá na face da terra de influenciar a próxima geração para seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Proximidade, né? Agora não pode ter medo de ter menino. Você tem que ter muito menino. É um problema. Nas igrejas cristãs hoje tem cada vez menos filhos as pessoas estão tendo. A taxa de natalidade no Brasil hoje por mulher é 1,6. Há poucos anos atrás era 2, 4, 8. Sua mãe teve quantos filhos? Sua avó teve quantos filhos? Não é verdade? Muitos, né? É que tá difícil também, né, pastor? Crescer e multiplicar e foi para Adão e Eva. Tá difícil por quê? A gente não pode pegar posse disso tudo para uma família. Por quê? Por que tá difícil? A nossa sociedade, a cultura, as dificuldades financeiras em um país que nós estamos vivendo cheio de ideologias. Seu pai criou você muito mais fácil, não foi? Questão de... Foi, hein? Se o senhor se o senhor me pegar como exemplo, não, eu não tive pai que me criou, então né? Então foi mais fácil? Não, foi bem difícil, então, né? A minha mãe foi que criou. Vamos para as evidências, meu querido. Você pergunta para qualquer pessoa na rua que diz isso. Você pergunta, então seu pai foi tranquilo, não é você? Não. Não, meu pai veio do Nordeste, não sei de onde, foi para um... O outro, meu pai veio lá da quebrada, não sei de onde, passou dificuldade. Aí o cara hoje tem coragem de dizer, não, porque hoje é muito mais difícil. Como é muito mais difícil? Hoje é muito mais fácil criar filho. Muito mais fácil criar filho hoje do que antigamente. O senhor tem quantos, pastor? Eu tenho... Minha esposa não pôde ter mais, eu tive 3, uma faleceu. Minha ideia era encher uma Kombi. Agora a mulher não pôde ter mais filho por questão de saúde. Aí não podia fazer, né? Eu só queria um time de futebol, né? Para ser campeão. Uma Kombi. Meu planejamento era ter uma Kombi. Uma Kombi cheia de menino.
Imagina a casa. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim, você está compreendi. entendendo que às vezes a gente diz coisas sem analisar as evidências. Aham. A gente diz, antigamente era mais fácil. Será? Não, mas pegando a ala ideológica, né, pastor? Vamos pegar as ideologias de hoje. Sem querer, eu tenho uma filha de 11 anos, ela vai para a escola, ela acaba sendo contaminada de alguma forma com a cultura que é apresentada para lá. Chega em casa, a gente tem que desconstruir tudo. Não, é o meu papel de pai, de educar e de Isso. doutrinar. Porém, é desafiador. E se a gente não tomar cuidado, mesmo sendo cristãos, a gente acaba perdendo os nossos filhos para essa ideologia, como tem muitos pais cristãos que perderam seus filhos para essa ideologia. Vão para a faculdade e se perdem. É verdade. Se nós não tivermos cuidado, nós não teremos missionários poderosos nesses ambientes pregando a palavra do arrependimento. Crianças missionárias nesses lugares, jovens adolescentes nesses lugares. Você está certo. Tem que ter os meninos, tem que criar adequadamente. Criá-los adequadamente. É como eu falei, a 2 Timóteo 3, 10 e 11. Tem que seguir de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, os meus sofrimentos, as minhas perseguições. E a última frase aí da 2 Timóteo 3, 11 é saber que de tudo isso o Senhor me libertou. Lê aí. 2 Timóteo 3, 11. Porque a gente não pode esquecer essa última parte aí. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. E a gente vai esquecer essa parte aí. A gente serve a um Deus que é um hamster. Não. Então a gente serve a um Deus que é criador do universo. De todas essas situações aí que estão elencadas aí, o Senhor nos livrou. Nós temos que ter coragem, determinação, propósito para criar essa próxima geração, para influenciar o mundo. Às vezes a gente esquece da grandeza do nosso Deus por causa da grandeza dessa sociedade que vem como um gigante impondo as suas ideologias para nós, né? E quanto mais escuro for o ambiente, mais poderosa será a faíscazinha de luz que nós colocarmos. Nós Perfeito. temos que ter igrejas e famílias fortes. Perfeito. Pastor Tassos Licurgo. Vai ter mais menino? Ah, não, Você vai ter pastor. mais. Aproveita. Já encomenda, quando você chegar em casa, já encomenda mais alguns aí. Não, a gente. Nem eu, nem a mulher tá querendo mais, não. Mas, homem, depois dessa conversa toda, eu gastei conversa de graça aqui. Não, mas o senhor influenciou muita gente que não queria queria tocar ter. nesse assunto. O homem falou de bustier. Bustier não, como é que fala o nome? Cropped. Ele falou desse negócio, depois não quer mais. Aproveita e encomenda mais os meninos lá, rapaz. Não, a gente vai fazendo amor, né, pastor? Mas bater mais menino, compra a Kombi. Fazer amor sem ter menino, né? Apesar que tem uma ideia que diz que antigamente não, neurologicamente, os homens, quando desejam ter relação com mulher, ele está desejando ter filhos. É isso, né? Mas isso aí eu não sei Segundo dizer, a neurociência, né? Tem uma ideia ter da filho, neurociência. O certo é a família ter muitos filhos, né? Muitos filhos. Pastor, na vida, qual pergunta o senhor gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Rapaz, tem perguntas que são, assim, profundas, mas elas não são de índole intelectual. É a chamada apologética pastoral. Essa sua colocação é interessante, porque às vezes a pessoa chega para você e diz assim, ó, pastor, por que Deus permitiu que um irmão meu tivesse um câncer e morresse com 5 anos de idade? Então, essas perguntas assim são perguntas muito difíceis, porque a pessoa que pergunta não quer uma resposta filosófica de compatibilidade da existência de um Deus todo bom e todo poderoso com a existência do mal e sofrimento do mundo. Ela quer uma proximidade pastoral. Então, as perguntas assim mais profundas, que muitas das quais não me foram feitas ainda, mas existem tantas, são perguntas que requerem uma proximidade pastoral. Você caminhar com a pessoa, estar junto com ela, orar com ela. Então, é necessário ter um discernimento. E a ajuda do Espírito Santo é muito importante para isso. Para que nós saibamos identificar quando o questionamento da pessoa é de índole intelectual ou é de índole existencial. Então, essas perguntas de índole existencial precisam de muito discernimento para serem tratadas, porque ela não quer uma resposta, ela quer uma proximidade. Perfeito. Por que Deus permite a dor? Deus permite o mundo, mas o mundo em que há dor não é o mundo que ele originalmente criou. Este mundo em que há dor é um mundo em que
o homem optou por trazer para si a fonte da moralidade. Mas lá em Isaías, lê aí, capítulo 25. Pelo amor de Deus, esse homem aí, não sei não, arranja aí um... Isaías, capítulo 25. Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui. Lá em Isaías, deixa eu ver se consigo ver aqui. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Ó, por isso que é importante a Bíblia de papel, porque as baterias dela não acabam. Tá vendo? Aqui, ó, Isaías, capítulo 25, qual o versículo? Vamos ler Isaías, capítulo 25, vamos ler do versículo 9 até o 15. Porque Isaías, capítulo 25... ele vê algo que acontecerá no futuro. Como é que tem aí? E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Haverá um dia que diremos isso. O verso 6 fala o quê? Verso 6, e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa tutano. De vinhos velhos, com tutanos gordos. Pronto. E com vinhos velhos bem purificados. Pronto, aí você vai ler o resto, mas só deixando claro aí que tutano é coisa boa, viu? É muito bom. Recado para os veganos, né? Vá, continue aí, vá. 10, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será pisoteado debaixo dele, como se pisa palha no monturo. E estenderá suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor abaterá a sua altivez, apesar da destreza das suas mãos. Haverá um lugar no céu em que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza. O reino de Deus é o lugar em que tudo será perfeito. Deus pagou o preço com o envio do seu próprio filho para que isso fosse possível. Deus resolverá esse problema. Mas o mundo em que vivemos é um mundo em que Deus permitiu, mas ele não gostaria que fosse assim. E por que ele permite algo que ele não gostaria que fosse? Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Essa é a solução. Tem outra passagem de Isaías 25 que diz que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Apocalipse também, né? Apocalipse também diz, Pastor Tasso, muito obrigado por contribuir com o nosso podcast. Uma honra poder recebê-lo à nossa mesa. Espero acontecer esse encontro novamente em nossa cidade, nossa capital, lá no estado do Paraná, Curitiba. Gratidão pela aceitação do convite. Eu que agradeço imensamente pelo convite, foi uma alegria muito grande. Parabéns pelo trabalho que você tem desempenhado, que Deus prospere cada vez mais e mais pessoas sejam atingidas por meio do ministério que Deus lhe confiou. Se alguém quiser me seguir nas redes sociais, se você assim me permite. Toda a liberdade. Você pode seguir pelo Instagram Tassos Licurgo, TASSOSLYCURGO. E também tem o site licurgo.com, Licurgo com Y, e o licurgoacademy.com. Então, nesses 3 caminhos aí, você pode me encontrar. Tem o YouTube também. Tasso, colocar Tasso, acredito que hoje o senhor é o mais indicado. Não tem nenhum outro Tasso no Brasil com a relevância que o senhor está tendo, não. Tassos, né? Licurgo. Tassos, TASSOS, já vai encontrar o senhor. Eu ainda não confirmei com minha mãe, não, mas eu acho que o meu nome ia ser Tasso, mas quando ele nasceu era tão grande, quer dizer, eu vou botar no plural logo. Tasso. Perfeito. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por sua audiência, obrigado por sua interação. Gratidão por fazer o Eu Acredito Podcast acontecer. Já deixa o seu like aí se você ainda não deu. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí agora. Em parceria com o pastor César Cavalcante, você pode adquirir o cupom de desconto Eu Acredito e fazer parte da FTB, faculdade em que o pastor César dá aula. E você, na descrição desse conteúdo aqui, está diversos links para você adquirir os cursos teológicos e estudar aí com o pastor César Cavalcante, que eu recomendo. É um mestre, é uma autoridade na área teológica no Brasil hoje, e você tem a oportunidade de estudar com a FTB, com o pastor César Cavalcante. Eu vou deixar o vídeo aí agora, mas eu vou nessa. E ainda hoje, a partir das 17 horas, com a graça de Jesus, estaremos de volta com o pastor Elias Soares. Até mais. Chegou a hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do 2º nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível o barro ainda está sem forma.
No segundo nível, já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível, o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus, a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora presta atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando você.